sejam bem-vindos ao terceiro podcast Empodera aí, Cris. É uma alegria tê-los aqui nesse espaço, dedicando a compartilhar história, ideias e inspiração que tem o poder de transformar. Por isso, se inscreva, acione o sininho, salve e compartilhe. Antes de começarmos, eu quero agradecer aos apoiadores, a Unimar EAD, a do Cris Exclusive, os parceiros, o professor Henrique Niedmeier e ao diretor técnico Marcos César. Vocês tornam tudo isso possível e a você que está nos acompanhando, gratidão. Hoje eu tenho a honra de receber uma convidada, que ela é do meu coração, que é excepcional, de competência, inovação, empoderamento. Ela tem uma trajetória inspiradora, cheia de aprendizado, conquista, lutas, vitórias e que vai enriquecer o nosso bate-papo aqui hoje. Com vocês, Simone Primo, ela que é uma mulher plural, uma mulher ímpar, baiana, esposa, mãe de 3 joias preciosas. Ela é uma profissional, assim, apaixonada pelo que faz, empoderada, conectada. Ela tem o poder de conectar pessoas. E a sua trajetória é um exemplo de talento, conhecimento e amor pelo poder de transformar através da comunicação. Mas antes de passar para ela, eu quero chamar o meu convidado também, que está sempre comigo, que é o professor Henrique Niedmeier. Olha que chique esse nome. Bom dia, Cris. Bom dia, Simone. Seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui no nosso podcast Empodera aí, Cris. Estou aqui ansioso, né, por aprender. Quero aprender muito aí com a sua experiência. Tenho perguntas picantes, tá? Oba! Se prepare. Mas antes de chamar a Simone, eu acho que é muito importante as pessoas entenderem quem é a Simone, né? Ela que tem uma formação em fisioterapia, ela se aprofundou, hein, professor? Você gosta disso, hein? Adoro. Ela se aprofundou em estudos de pós-graduação em linguagem corporal. Que a gente sabe que o corpo fala, né, professor? Fala ou não fala? Ele urra. Integrando a ciência e a expressão do seu trabalho como educadora brincante. A gente vai querer saber o que é isso. Educadora brincante, contadora de história. Contadora de história é bom, né? Porque transforma a vida, né? História, acho que penetra assim dentro do cérebro. Ela cria um universo de aprendizado leve e envolvente. Vocês vão sentir isso assim, ó, na pele, no nosso bate-papo. Além disso, é terapeuta integrativa, escritora, palestrante, sempre guiada pela busca por equilíbrio e significado em tudo que faz e realiza. Simone se destaca como mentora de comunicação estratégica para mulheres. Olha isso, gente. Olha isso, professor. Que nome chique. Chique, né? Ajudando a empreendedoras e profissionais a se expressarem, a se comunicarem e a alcançar o máximo do seu potencial por meio de comunicação clara, estratégia e poderosa. Neste episódio, professor, nós vamos mergulhar em uma jornada explorando como a comunicação pode ser uma ferramenta transformadora na vida pessoal e na vida profissional. Olha isso. É demais. Hoje vai ser demais, Como né? eu disse, eu vou repetir, eu estou ansioso. Simone, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Antes da gente ir para as perguntas, fala para nós o que fez você fazer todo esse caminho que você é professora, deu aula em universidade e agora está como consultora, está com essa ideia de estratégia. O que fez você vir para esse caminho? Conta para nós aqui, quem tá curioso, não tá? Eu tô super curiosa. Bom dia, bom dia. Primeiro eu quero dar parabéns a vocês por essa iniciativa e pela execução, porque tem gente que tem muita assim, ideia, mas não põe em prática. E vocês puseram em prática, então parabéns. E parabéns para você que está aí, porque você podia estar procurando site de fofoca e você está procurando conhecimento, procurando informação para transformar a sua vida. Então, parabéns. Por falar nisso, antes de começar,
eu quero deixar aqui um mimo para vocês. Olha, já começa assim ganhando presente. Porque eu assisti o Muito podcast obrigado. e eu vi vocês com uma caneca, um negócio. Eu falei assim, eu vou levar um mimo e eu vou ter que explicar esse mimo, porque comunicação, né? A gente tem que explicar isso, as coisas. gente. São 2 mimos que a pessoa pode falar assim, gente, que esquisito isso. Pode abrir que eu vou explicar. Abrir. Meu Deus. Tá vendo? Quer contando história? Já estava ansioso, agora eu tô assim, Nossa. surpreso. Isso é ótimo. Ó, uma Uma caneca. canequinha. Pra tomar um cafezinho, um chocolate, um cappuccino. Como estamos perto do Natal, né? Uma coisinha escrito Boas Festas. Olha isso, gente. Que lindo. Brindar, né? Brindar. Nossa xicrinha nova. Nossa, amei, Simone. Olha, já começando esse podcast com surpresas. Isso é só o começo, hein? Essa baiana é arretada. Esse aqui eu quero falar uma coisa importante para as pessoas, para elas começarem a pôr em prática. Tá. O que será que tem aqui dentro? Vamos lá ver. Um lápis. Aham. Um lápis. Um lápis. Um lápis. Deixar até a embalagem aqui. Vai que tem a coisa também na embalagem. Gente, isso aqui é um lápis, né? Tudo depende de como a gente olha. Essa é a força da história. Isso aqui é um lápis. Mas se a gente for para estudo, isso aqui é grafite com madeira. Eu não sei se você sabe. Grafite e diamante são a mesma coisa. Bioquimicamente falando. O que muda? O diamante sofreu mais pressão. Isso aqui é para você pegar aí na sua casa um lápis, que você já vai enxergar como um diamante. Porque se você escrever seus projetos, seus sonhos, colocar um pouco de pressão. O que é pressão? Fazer a sua parte, pode virar diamante. É o que eu desejo para esse programa de vocês e para você que está em casa também. Uau! Sem palavras, hein? Ó, eu vou dizer que eu sou um privilegiado, né? Porque Nossa. eu já tenho aqui 2 diamantes, né? Trabalho com um diamante e ela faz eu me movimentar o tempo todo. A Cris não para nunca. A pressão. Ligada nos 400 volts. Essa é mesmo. Simone, eu ainda vou endossar isso aqui, né? Quando você fala que isso aqui é realmente um diamante, eu nunca tinha olhado a caneta com esse lápis com essa visão. E realmente, o que você traz é riquíssimo nessa sua fala. Porque a partir do momento que eu escrevo os meus projetos, que eu falo dos meus... Pego os meus sonhos que estão na mente e eu decido escrevê-lo e colocar em prática, todos eles se transformam. Exato. Em conhecimento. Aquele conhecimento, ele vai se transformar... Perpassou pelo aprendizado, que vai ser concretizado, que são as ações, né? Isso. E as atitudes. E o legal é que, se a gente for olhar isso aqui, é igual a nossa vida, né? Então, assim, vem Deus e coloca a mão dele sobre a nossa para estar escrevendo a nossa história. Obrigado, viu? Vou guardar com carinho. Além de guardar, eu vou utilizá-lo. Isso. Porque esse projeto, nossa, que era uma ideia minha, que eu encontrei o professor Henrique, Sem querer. sem querer, e eu falei pra ele do meu desejo, eu quero fazer um podcast, né? Aí ele falou assim, onde você pensa? Eu falei, eu quero fazer um podcast, quero convidar pessoas, mulheres, homens, empreendedores, pra gente levar conhecimento, porque essa é a essência do nosso podcast. É levar conhecimento e as pessoas que estão nos assistindo, pegar aquele conhecimento, opa, vou colocar na minha empresa, vou colocar nos meus negócios, para realmente ser inspirador e transformador. Essa é a essência do podcast, gerar conexão que inspira. E aí, o professor Henrique falou, pronto, tá feito. Eu, como assim? Eu não acreditei de início. Não acreditei, né, Henrique? Foi uma química, né? Exato. Foi E aí muito aconteceu. rápido. Ai, que Muito maravilha, bom. Juntou a fome gente. Com a vontade de comer. Exatamente. Né? Voltando à sua pergunta, como é que eu Isso. decidi fazer isso? Eu sou formada em fisioterapia e eu fui atendendo meus pacientes. E aí, não tem como você atender uma pessoa calada do começo ao fim. Não tem. Não tem como você tocar no corpo de uma pessoa e isso não abrir chaves. E eu fui ouvindo as histórias que elas contavam. E eu descobri o seguinte, que tem muita gente que adoece por coisas que não falou. Uhum. Tem gente que adoece por coisas que ouviu. E eu comecei a observar aquilo. Na minha trajetória, eu fui
virei professora universitária. Eu sou da Bahia, dá para perceber que eu tenho um sotaque. E algumas coisas meus alunos não entendiam que eu falava. Aí eu falei, opa. Por exemplo, cada lugar, a gente no Brasil, do Oiapoque ao Chuí, fala português, mas tem muitas particularidades. Sim. E às vezes cria um certo ruído. Dialeto também, né? Isso, cria um ruído na comunicação. Sim. Então, para um lugar, uma palavra que pode ser um elogio, para o outro é uma ofensa. Isso. Outro dia eu vi um moço falando assim, que na empresa ele foi criticado, falou assim, você é muito grosseiro. Ele falou, eu? Que ele falava assim para o moço, vem cá. Ele falou, vem cá. Ele falou, gente, na Bahia isso é normal. É um dialeto normal. E é carinhoso. Ele fala, quando vai, vem cá, fulano. Aí, isso. o moço se ofendeu com vem cá. Olha que interessante. E aí eu li, falava assim, se você tem uma habilidade e você se dedica a ela, você consegue aumentar de 3 a 5 pontos, de 3 a 4 pontos nessa habilidade. Aí eu falei assim, gente, de matemática, vamos dizer assim, que eu fosse um 2. Se eu me acabar de me esforçar, eu vou chegar num 5. Mas eu sou boa de falar. Então, eu vou chegar na excelência. Olha isso. Que aprendizado. E aí eu comecei a pesquisar para dar aula para os meus alunos, para que eles pudessem aprender melhor e tratar melhor os clientes, porque a comunicação é tudo. Às vezes, quantos de nós falam assim, eu não volto mais naquele médico. Não olhou na minha cara, não me perguntou nada e nem ouviu o que eu tinha a dizer. Eu estava falando, tá doendo, não deu bola. Então, eu falei, vamos trabalhar com isso, porque isso vai transformar. Porque, às vezes, o paciente ele vai falar só para você aquilo. Exato. E aquilo é a chave para o tratamento dele. Uhum. Quantas pessoas, como eu falei no começo, adoeceram por coisas que ouviram? Sim. Né? A gente vai no médico e fala assim, você está doente. A pessoa fala assim, pronto, botou na cabeça, tô doente. Uhum. Tem uma pesquisa que mostra que pegaram uma pessoa que estava presa, falaram para ela assim, olha, nós vamos fazer um cortezinho no seu braço e você vai sangrar. Uhum. E botaram assim um balde com uma mangueirinha caindo água. Ele ouvia, tic, tic, falou, quando parar de fazer o barulho é porque o seu sangue acabou, você morre. Eles foram no moço, fizeram um arranhão no braço que nem saiu sangue, mas ele ouviu, quando sangrar você vai morrer. Ele morreu no final do experimento. Porque a mente, ela é poderosa e você vai acreditando. Então, nessa tua fala, Simone, traz a essência que a comunicação é tudo. Você já brincou quando criança aquele telefone sem fio? Né? E a vida da gente, se a gente não tiver cuidado, é um telefone sem fio. Eu posso falar uma coisa pro professor Henrique, que ele vai falar para você, mas talvez não chega na mesma informação ou na mesma frequência. E isso destona. O que você diz sobre isso, Henrique? Olha, a comunicação, né, ela é importantíssima. Essa deficiência que as pessoas têm, né, em se expressar, ela é sentida no meio empresarial. Eu vou aproveitar, Simone, essa sua colocação e vou fazer um merchan aqui. Pode fazer. A Unimar lançou 3 MBAs, tá? Nos quais eu sou o coordenador. De excelência. E a primeira disciplina que eu coloquei são MBAs da área de negócios, na área de gestão. Primeira disciplina dos 3 MBAs, comunicação e oratória. Perfeito. Por quê? Corroborando com isso que você falou, né? As pessoas têm deficiência em se expressar. Muitas vezes elas deixam de alcançar oportunidades que passam, né? Que nem aquele cavalo encilhado. Isso mesmo. Por conta da deficiência na expressão. Uhum. Então, a gente, conhecedor, né, dessa debilidade, nós já colocamos a primeira disciplina. Porque ninguém vai ser um gestor de alta performance, inclusive o MBA é MBA em Administração Empresarial de Alta Performance. Né? E a comunicação é o ponto-chave. E a comunicação é a base. A base, é a principal, porque tem o Chacrinha, né, que falava da nossa época. Agora a gente vai denunciar. Mas é tão verdadeiro. Ai, não lembro, só ouvi falar. A gente vai denunciar a nossa idade aqui. O Chacrinha, que era um comunicador de excelência. Sim. Quem não se comunica se trumbica. Isso. Ele falava com português assim, né, isso. popular. Então é isso. A dificuldade
na comunicação, ela limita Sim. a pessoa. Limita o entendimento, limita as vendas, limita a pessoa, porque você que trabalha, você que é mentora de mulheres, de empresárias, eu acredito, aliás, estatisticamente falando, o medo de falar em público é um dos desencadeadores de ansiedade e acelera a arritmia cardíaca. Você, quando traz essa mentoria, você trabalha esse medo também, Simone? Sim, é a base. É a base. Deixa eu falar uma coisa pra você, não fica triste não, porque se você pensar, ninguém te ensinou a falar em público. Tem solução. E tem solução. Lembra na escola, o que a gente acontecia? Eu faço trabalho, eu escrevo, Tá. mas eu não falo. Exatamente. Aí quem fala, só chega lá e fala. E sabe o que acontece muitas vezes? Você fez, você pesquisou, você sabe muito mais que aquele ali. Isso. Mas ele sabe se comunicar melhor que você. Quem leva os louros? A pessoa que falou. Você vai numa palestra, vai num lugar, a pessoa faz uma pergunta. Aí você está aqui, fala pro outro, responde. Quem levou os louros? Como disse o professor Henrique, perdeu a oportunidade. Exatamente. E dizem que a oportunidade, ela é careca. Só tem cabelo na frente. Ela passou, você não tem nem como puxar pelo cabelo atrás. Olha, mais uma que eu tô Acabou. aprendendo. Exatamente. Simone. Acabou. Então, a culpa não é sua. Você fez colégio, faculdade, fez pós, ninguém te ensinou a falar. Exatamente. Ninguém te ensinou a comunicar. Mas agora isso tem solução. Se você quiser fazer um MBA, tem aqui. O professor Henrique acabou de falar. Primeiro curso que ele botou, oratória e comunicação. Porque, gente, sem se comunicar, não dá. Não dá, não faz nada. Não tem. Até os animais se comunicam. A formiga se comunica, a abelha se comunica, os animais se comunicam, fazem dança do acasalamento. Comunicação. Nossos cachorros domésticos, nossos animais domésticos também se contra- comunicam. Contra fatos, não há argumentos. Né? Exatamente. Eu vi uma pesquisa do jornal inglês, ele pesquisou lá milhares de cidadãos ingleses qual é o seu maior medo. E 5% tinha medo de aranha, 5% medo de cobra, Sim. 35% medo de morrer e 48%, 45% medo de falar em público. Exatamente. Qual que é a moral da história? As pessoas têm mais medo de falar em público do que da morte. Exatamente. Tem. Tá? Porque Exatamente. talvez seja talvez, me corrija, Simone. As pessoas quando tá lá, porque quando você tá num palco, você torna-se todos os olhares vai para você. É o medo do julgamento que as pessoas têm de falar errado. Eu aprendi a falar errado. Por quê? Porque eu não sou perfeita. Se a gente fica numa linguagem muito técnica, não conecta. E aí, pegando essa minha fala, eu quero te fazer uma pergunta. Porque senão a gente fica assim, ó. Tudo, aquela coisa assim, aquela palavra tudo técnica falando, como se você fosse imponente. Isso distancia você dos demais. E como que a história, contar a história, criar uma narrativa, uma história brincante, pode gerar essas conexões mais profundas. O que você me diz, já que você, né, traz a história brincante? O que seria uma história brincante? Para quem quer falar em público, para quem tem esse medo, como seria? Antes de responder, eu vou falar o seguinte. Esse medo de falar em público, eu chamo isso de cortina de fumaça. É o medo ninja, sabe? Pá, bate aquele negócio, é fumaça. Porque o nosso medo não é falar em público. O nosso medo é da rejeição. Por quê? Isso está lá no nosso cérebro reptiliano. Lá, quando a gente era da caverna, andar sozinho era ser presa fácil de algum predador. Então, eu precisava estar em grupo. Entendi. Em grupo. A gente já sabia que a união faz a força. Quando eu vou falar em público, eu posso ser rejeitado. O que eu falar, fulano gosta de Bolsonaro, fulano não gosta. Fulano gosta de vermelho, o outro gosta de azul. Um torce pro Corinthians, o outro pro Palmeiras. E aí, se eu me posiciono, eu abro a minha boca para dizer isso, eu posso ser rejeitado. E eu não quero ser rejeitado. Entendi. Outra coisa, quando eu tô lá nos holofotes, tem vários olhinhos, como você falou, olhando para mim. Ter olhos olhando para mim, lá no meu cérebro reptiliano, quer dizer, alguém está me observando. Pode ser que seja um aliado, mas pode ser que seja um predador. Entendi. Então, isso me trava. Então,
É um medo, gente, natural. Você já veio com esse medo instalado a princípio. Aí depois eu preciso entender que a união faz a força. Perfeito. E que aí eu posso achar a minha tribo, os meus pares. E você pergunta, falar muito técnico, a gente chama isso de ruído. A gente tem alguns ruídos da comunicação. O ruído. Tem um barulho, passou um carro, passou um avião, ou alguém, aquele vizinho, todo mundo tem um vizinho com aquele som, aquelas músicas de sofrência, né? É um ruído, atrapalha meu ouvido. Eu tenho um ruído fisiológico. O que é isso? Tô cansada, tô com fome. Aí ele falou azul, eu falo o quê? Nu? Você não é, a gente confunde, a gente está cansado, acontece isso. Ou eu tô com dor, eu não entendo, eu não consigo prestar atenção naquilo. Eu tenho um ruído psicológico. Tô triste, tô irritada, tô aborrecida. Isso também confunde. E tem o ruído semântico. Aquela pessoa que fala o economês, o advoguês, o mediquês, achando que está arrasando. Eu chamo isso a síndrome de Eudorico Paraguaçu. Lembra? Ó a idade, professor. Eu não lembro. Adorava Eudorico Paraguaçu. Enrolar, falava, mas não falava nada. Enrolation. Né? Então, isso tudo é ruído. Aí você pergunta, como a história ajuda nisso? A história conecta. Quando eu conto uma história, o meu racional sai de cena e entra o meu emocional. Todo mundo lembra de alguém contando história, ou os causos de família. Isso são histórias. Perfeito. Quando eu conto história, você me entende. A gente usa muita metáfora, né? Uma coisa pela outra. Fala, entendi. Gente, todo mundo entende. E todos nós temos histórias. Tem aquelas histórias de família. Sabe quando você se reúne no Natal? Perfeito. Tia fulana, a gente conta os bafões, né? Fulano que ficou bêbado, fulano que deu fora, fulano que entregou outro. Na minha família, a gente reúne e fala do maior mico do ano. Exato, olha aí. E aí fica a história, Nossa. né? Ninguém lembra daquele momento, né? É gostoso. Exatamente. Que aprendizado. Porque quando você traz a história, realmente você aprende. E você grava. Lembra. Exatamente. Cris, a gente está poupando a nossa convidada, né? Você acha? Eu acho que ela trouxe tanta coisa. Eu queria fazer umas perguntas assim. Vai. Isso aí é com o Henrique. Fugindo da parte técnica. Eu já sou mais suave. Viu? Fugindo um pouquinho da parte técnica. Com quantos anos você casou? Qual bairro de Salvador você morava? E como que você veio parar em Marília? Perfeito. Pronto. Aí. Senta que lá vem história. Olha Com quantos anos você casou? Eu casei na idade de Cristo, 33. Olha só. Viveu bem. Eu também casei com 33. Olha só gente, olha a eu casei com 18, sincronicidade. pelo amor de Deus. Vocês viveram mais que eu, hein? Você foi cedo. Foi. Tem as vantagens, viu, amiga? Eu morei em Salvador, em Nazaré, que é no centro. Depois mudei para Ondina. Nossa, que chique. Não conheço Salvador, né? É muito chique. É só gente rica. E o que fez você vir para Marília? Não, calma que ela casou com quantos anos? 33. Morava em Nazaré e Ondina. Agora foi pra Ondina, agora vem pra Marília. O motivo. O motivo, a gente quer saber como o que você motivo. conheceu o seu marido? Então, a gente dava aula na mesma faculdade. Eu no curso de fisioterapia, ele no curso de história. Na sala dos professores, conversa vai, conversa vem. Foi assim, nos conhecemos, casamos, morávamos em São Paulo. Sala dos professores, conversa vai. Comunicação. É, né? Olha, eu tenho duas frases que eu sempre falo. Tudo comunica e comunicação é saúde. Sim. Eu entendo saúde como a OMS diz. É um bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doenças. Na sala dos professores, era um momento assim que eu chamo do muro das lamentações. Os alunos isso, não sei o que era isso. Vai vendo. Você viu a carapuça agora, né? Tudo faz sentido. Aí o que é que eu fiz? Assim, eu aprendi que não adianta eu reclamar, eu tenho que tomar uma atitude. E aí o que é que eu desenvolvi lá? O café dos professores. Sentava assim, eram umas mesas redondas, eu falei, gente, você vai trazer o que para a semana que vem do lanche? Aí vou trazer uma berinjela, e você? Vou trazer... E aí a gente começou a fazer... De outro assunto. Jantares. Olha que bacana. Era um jantar. O que era para ser um pãozinho com mortadela e queijo, virou jantar. Por causa disso, eu tenho acho que umas 8 receitas de berinjela diferentes. Opa! Já pode me convidar, porque eu amo berinjela. Você pode falar berinjela. o nome do seu marido em público? Posso?
Antônio Primo. Antônio Primo caiu na lábia. Caiu na lábia, caiu né? no conto da sereia. Caiu no conto da sereia mesmo. Antônio Primo é de Marília. E aí em 98, 99, minha sogra adoeceu e acabou falecendo. Não, ixi, eu tô matando minha sogra antes, peraí. Meu sogro morreu em 2012, minha sogra morreu uns anos antes dele. O que aconteceu? Meu sogro tinha quase 90 anos. Família italiana, o filho homem é super importante. Meu marido é o único filho homem dele, né? Então vamos morar aqui, vem com a gente. De jeito nenhum. Você acha que eu saí de Marília para São Paulo? Não vou. Então fulano vai morar. Não quero ninguém aqui. Mas não dá, pai, morar sozinho. Só se você vier morar comigo. E aí a esposa teve que acompanhar, né? A esposa sabe e acompanha, né? Meu marido falou, eu falei, eu moro em São Paulo. Minha família mora toda na Bahia. Por que eu vou impedir o meu marido de estar com o pai dele numa época que está finalizando a etapa dele nesse plano para ficar aqui em São Paulo? Não. E criar conflito e ficar distante do seu amor, né? Eu falei, se meu sogro morre, isso não conserta numa relação nunca mais. O que eu fiz? Falei, falamos pro meu sogro, dê só um tempo pra gente organizar. Fechei, eu tinha um consultório nos Jardins e um na Vila Madalena. Falei, vamos fechar. Não dá pra fechar assim, né? A gente, se preparando, Em que ano isso? Foi 2010 eu vim pra cá. Então, 2008, aí 2009 a gente organizou as coisas. Janeiro de 2010 eu estava chegando aqui. Olha que legal, né? E que bom que nós tivemos o presente. Bonita, linda, né? E que bom que a gente teve o presente de ter você aqui na nossa cidade. Maravilhoso. Não, eu tô falando disso aqui porque para nós é uma honra ter uma pessoa tão incrível igual você, Simone. Obrigada. Porque assim, eu conheci a Simone em 2013, quando eu iniciei a minha faculdade de psicologia. Eu fui numa palestra lá no Alves Hotel e eu fiquei encantada com ela, contando as histórias, brincante, né? Eu falava assim, gente, que mulher é essa? Ficava assim, tanto é que quando eu cheguei na sala de aula, a gente teve que reportar como tinha sido, né? Porque isso fazia parte também de horas extracurriculares, que eu comecei tanto é que eu estourei todas elas, porque eu sempre gostei muito de estudar e fazer os paralelos. E aí, todo mundo ficou encantado com a Simone, né? Por causa dessa sua energia. É uma história linda e que nós fomos, professor, presenteados. Desculpa aí, São Paulo, mas nós fomos presenteados. Mas eu posso dizer que eu fui muito presenteada com Marília. Né? Porque assim, São Paulo, vocês sabem, né? Aquela loucura. Correria, né? Gente, quando eu cheguei aqui, eu falei, meu Deus, vamos ali. Aí eu falava, menina, tá na hora. Tia, calma. Eu falei, calma o quê, criatura? Vambora. Ela falou, tia, é daqui. Eu falei, não, porque São Paulo é assim. Pra eu sair pra um compromisso, eu tinha que sair... antes, no mínimo. 2 horas. 2 horas. No mínimo, se for perto. Isso. Por exemplo, eu morava no Butantã e trabalhava nos Jardins. Então, eu achava que era privilegiada, porque eu levava meia hora sem trânsito. Entendi. Daqui eu cruzo a cidade meia hora. Exatamente. Não tem aquele trânsito horroroso. Gente, é maravilhoso. Você perguntou da história, da brincadeira brincante. Eu sou contadora de história há muitos anos. Mas eu não sabia que isso era uma profissão, que podia ser uma profissão, que isso podia transformar vidas. Eu conheci em 2002 a contação de história nesse formato, né? E eu fiquei assim, eu vi um senhorzinho, eu fui numa festa, cheguei lá, falei, gente, acho que a gente tá na festa errada. Um silêncio. Falei, gente, que esquisito. Fomos entrando. Chegou lá, era uma sala com um tabladinho e um senhor de uns 80 e poucos anos com um microfone contando histórias. Um silêncio na sala. Aquilo me impactou de uma maneira. Eu falei, gente, o que é isso? Aí eu falei, quantos anos ele tem? Ele falou, 80 e poucos. Eu tinha 31, 32. Eu falei assim, dá tempo eu treinar. Olha só. E aí eu comecei a contar histórias. As histórias dele que ele escrevia, que é o seu Papa Terra Limonge. E eu comecei a fazer isso. Como você falou, você teve a ideia de fazer podcast, Deus veio e juntou os dois. Exatamente. Eu tive o privilégio, a honra de Deus fazer isso comigo, na contação de história. Ele me conectou com uma pessoa que é famosíssima, dá um Google aí, chamada Regina Machado, lá da ECA, da USP. Eu a conheci, e ela me viu, e ela acreditou em mim, mas eu não sabia quem ela era. Foi ótimo, porque se eu soubesse, talvez eu
não tivesse me desenvolvido, que ia ficar travada, como eu conheço muita gente. Regina, a pessoa já fica nervosa. Então, eu era pra Regina, tá bom. E eu fui conversando com ela, e aí eu fui desenvolvendo, participei de eventos nacionais, internacionais, tudo contando história. E todo esse conhecimento que eu fui acumulando em São Paulo, floresceu aqui em Marília. Aqui eu contei no Cristo Rei, eu contei no Criativo, eu contei no Bezerra, eu contei no Carlota, eu contei todas as... Ainda não contou na Unimar. Olha aí. Nós temos eventos aqui, né, na Unimar. Já contei aqui também. Eu vou te convidar, depois, se a Cris me autorizar a pegar seu contato. Claro. Porque aqui, assim, eu roubo os contatos dela. Não, tá? a gente compartilha. Gosta da palavra compartilha. Mas, minha amiga Simone, me fala daquela pós que você fez, que me intriga muito, O Corpo Fala. Quando eu falei que eu sou de Salvador, mas eu não falei para vocês que eu fiz faculdade no Rio. Fiz faculdade no Rio. Assim que eu terminei a faculdade, eu fui para São Paulo. Que, na verdade, eu estava me organizando porque eu ia morar fora do país e tal. Eu falei, vou ficar aqui um pouquinho. Só que aí, papelada, não sei o que, demora um pouco. Eu falei, vou fazer uma pós enquanto isso. Fui até a Unicid. Aí, a coordenadora, que foi uma pessoa iluminada, conversa vai. Ela falou assim, olha, eu tenho uma pós perfeita para você. Do que você está me falando, do que você está me dizendo. Chama-se linguagem corporal. Uau. Gente, foi literalmente um divisor de águas na minha vida. E aí eu fiz essa pós e eu fui entender muitas coisas. A pessoa fala, o que é que tem isso a ver com comunicação? Tudo. Porque o seu corpo fala, por exemplo, concretamente, a gente tem uma coisa que fala assim, sinais e sintomas. Sinais, tudo que eu vejo. Tem uma pinta que eu estou vendo, eu posso medir 10 centímetros. Apareceu um caroço, eu posso medir o seu peso. Agora, sintomas, assim, um mal-estar, não tem como medir seu mal-estar. E isso é que o corpo fala. Então, assim, eu tenho dor no ombro. A dor no ombro é mais do que uma dor no ombro, assim. Tá falando de que tá pesada alguma coisa para você. A dor no estômago, tem algo que tá indigesto. Certo. A dor de cabeça, que ideia recorrente é essa que você não pegou o seu lápis e escreveu? Porque, assim, gente, vamos pensar que tem o pensamento. É tudo a mesma coisa. É que nem água. Sólido, líquido e gasoso. Tudo é água. Então, o pensamento, quando ele está aqui, ele é gasoso. Quando eu pego um lápis, uma caneta, digamos que ele ficou líquido. E quando ele está no papel, ele virou sólido e você vai concretizar. Olha que perfeito. Uau! É química aqui. Não, isso física. daí. Física. Gente, sensacional. Porque as pessoas acham que a coisa esotérica não é. É concreto. Exatamente. É concreto. Então, quando eu fui fazendo, eu falei, meu Deus. E é quando eu ia para os meus pacientes, eles falavam, gente, eu nunca vi uma fisioterapeuta igual você. Porque eu ia com uma questão de estar ouvindo o que o corpo dele estava falando. E ensinar ele, meu joelho está doendo. O joelho está doendo, ou você se dobrou demais, ou você não se dobra nada. O que é que está acontecendo? Perfeito. Então a gente começa a pensar nessas coisas. E para você pensar em você, não é para você sair rotulando as pessoas. Então, assim, meu estômago está doendo. Ah, tá doendo. O que é que tá me doendo? Alguma coisa está te doendo, o que é que tá? A dor não é sua inimiga, ela é sua aliada, porque ela está... falando, né? É o sinalzinho de alerta. Exatamente. Observe o que é que está falando contigo. O professor falou no começo aqui, o corpo urra, eu digo, ele sussurra, ele fala, ele repete, ele grita. E se você não ouve, ele urra. Gente, eu não vou muito longe não, eu posso falar de mim. Esse ano, olha, eu trabalho com isso há mais de 30 anos. Eu formei em 94, só para nós, não conta para ninguém. Eu formei um ano antes. A gente começou muito cedo, não foi? Assim, bem jovenzinho, não 8 anos. Exatamente. Esse ano, em janeiro, eu passei muito mal. Fui ao médico, achando assim, não, mas tá, cansaço de fim de ano, não sei o quê. Resumo da ópera. Dia 2 de fevereiro, eu estava vindo aqui para Unimar. Fui internada. Fui diagnosticada com um câncer de intestino. Fiz cirurgia, internei dia 2, fiz exames, dia 7 eu estava sendo operada, dia 12 eu tive alta. No mês seguinte eu comecei uma quimioterapia. Dá para acreditar um negócio desse? Rápido. Se você me visse há alguns meses, você não ia acreditar que sou eu. Meu corpo falou. E você não ouviu ele? E eu não prestei atenção. Falei, não,
não é bem assim, não é desse jeito. Não. Gente, por isso que eu falo, a comunicação, ela começa dentro de nós. No autoconhecimento. Eu digo que é o CID. A gente que trabalha na saúde pensa que é o Código Internacional da Doença. Para mim, não é. Para mim, é consciência, intencionalidade e disciplina. Meu Deus. Olha aí, tá vendo? Mudamos até o conceito agora do CID. E para você é desafiador. Para você que fala de comunicação, como na comunicação corporal, e não ouviu a sua própria comunicação. Eu ouvi, mas sabe aquele negócio que eu falo? Não prestou atenção. Desconsiderei. Ah, perfeito. Olha porque só. Muitas vezes a gente ouve, ela assim, que bobagem. Tô com a dorzinha aqui, não é nada. É porque não sei o quê. Entendi. Não é. Então, as pessoas falam, como você recuperou tão rápido? Porque não é comum, vamos combinar? Não. Para quem, menos de 6 meses, nós estamos o quê? Já no final do ano, nós estamos falando aí de 9 meses. De fevereiro até, nós estamos em dezembro. Por quê? Porque a comunicação é isso. Eu tenho, e o que eu falo sempre, informação é uma coisa, conhecimento é outra coisa. Conhecimento é a informação que eu pus em prática. Tomei este chacoalho. Primeiro, Deus. Segundo, conexões. Perfeito. Pessoas que estavam ali, você sabe disso, você passou isso comigo, te apoiando. Palavras de carinho. De vez em quando ela recebia mensagem minha. Eu não falei que no começo, que palavras, elas... Tem gente que adoece porque falou porque tem poder, ou porque ouviu. Então, tem poder. Então, de você ficar repetindo palavras que... eu tenho um dedo podre para homem. Eu sou burra. Não fale isso nem de brincadeira. Perfeito. As palavras têm o poder da vida e da morte. Simone, pegando desse poder da palavra, eu quero que você olhe para aquela câmera ali e você dê um recado. Se você tivesse o poder de mandar uma única mensagem para todo mundo, pegando dessa sua fala, dessa sua o que você diria para essa pessoa que está nos assistindo aqui no podcast? Olha para mim e fala. Inclusive eu. Exatamente, para todos nós aqui, porque é um tapa na cara para todos nós aqui, né? De luva de pelica. Eu diria para você, comece a se comunicar melhor. Com você mesmo e com as pessoas à sua volta. A comunicação, ela salva vidas. Ai, que exagero. Não é exagero. A boa comunicação salva vidas, mas ela pode matar. Hitler matou milhares, porque ele soube se comunicar, ele soube influenciar pessoas por uma coisa ruim. Então, você tem uma mensagem, a sua mensagem conta e ela pode transformar vidas. Quantas pessoas estão aí fora sofrendo e, às vezes, um sorriso seu, uma boa palavra pode transformar o dia daquela pessoa. Você já deve ter visto alguém falar, eu estava mal, mas você veio, você me deu um abraço, você me falou uma palavra boa, você me deu esperança. Então, acredite. Se tem alguma coisinha na sua cabeça aí, uma vozinha que eu digo que foi sopro de Deus. Mas eu tenho vergonha. Vergonha não paga boleto. Abra a sua boca. Tem uma frase que diz, o que me preocupa não são os maus, é o silêncio dos bons. Faça barulho. Uau! Olha, eu vou aproveitar o gancho aqui e falar que eu tenho uma pessoa aqui na Unimar que nos dá palavra de conforto, ela nos fortalece, sabe? Chama Fernanda Mesquita Serva. Vocês conhecem bem, né? Perfeito. Ela é minha demais. chefe, minha pró-reitora. Então, tem que reconhecer, essa mulher é incrível. Fenomenal. Mas tem um personagem aí nessa história que ficou ali anônimo, boiando. O tempo está acabando? O tempo está acabando. É rapidão. O Antônio Primo, quando você veio para Marília, ele se encaixou aqui na área acadêmica? Sim, ele é professor do SESI, professor de História. Acho que logo que ele chegou, ele concorreu àquele professor nota 10 da Nova Escola, né? Aí fez um projeto com os dinossauros, foi um sucesso. Não, Maria, esse casal, eu perguntei do Antônio porque não conheço esse rapaz, né? Mas estar ao lado de uma pessoa como a Simone é um desafio, né? Para estar ali, ó, no mesmo nível, o rapaz se desdobrou. Gente, ele é maravilhoso. Né? Ele foi muitos anos do Conselho de Cultura. Ele escreveu junto com a Márcia o Estatuto, conseguiu, porque não tinha
Eles fizeram. E ele é incrível. Ele é professor de... Imagina, ele é professor de história e eu contadora de histórias. Aí fica muito bom. Nossa, perfeito. E ele é Casal maravilhoso. perfeito, né? Ele Casal é maravilhoso. na vida e na profissão também, né? E eu fazer um agradecimento público a ele. Nesse momento que a gente passou, meu marido não abria a boca para reclamar nem um segundo. Uau. Ele só falava, a gente Parceiro, vai conseguir. parceiro. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Então, como é que um homem desse... Exatamente. Ele é O maravilhoso. amor transforma. Ô, Antônio O Primo, amor. fica um recado aqui pra você, ó. Me apaixonei por ela, tá? Eu falei pra você no início que ela era uma mulher apaixonante? Simone, antes da gente encerrar assim brevemente, tá? Eu gostaria que você deve ter projeto para 2025, mas brevemente, dá um recado aí de algum projeto seu que você tenha agora para 2025. Eu tenho o projeto da Mentoria Express. Tá. Que é assim, a pessoa... Simone, fui chamada para uma palestra. Vou ter que fazer uma coisa. Não sei. Vem. Fala e a pra gente essa mulher vai aí. montar com você esse projeto. Não sei o que falar. Vem. A gente vai pegar esse pensamento que está aqui confuso, vai escrever. Lembra? Gasoso, líquido e depois vai se tornar sólido. Mentoria Express. Eu tenho um encontro, eu tenho um congresso, eu não sei o que falar. Vem comigo, que eu vou te segurar na sua mão e vou tirar de dentro de você, porque não é no meu. É o seu projeto, é a sua palestra, para você falar do seu jeito. Tem um monte de curso de oratória que quer encaixar você num modelinho, você fica ali presa. Não. É você na tua autenticidade, porque é isso que conecta. Porque senão a pessoa fala, não sei, você não falou para olhar para a direita, para a esquerda. Não. Como você é? Não, disse que não pode usar o vermelho. Pode usar o que você quiser. A gente pode usar o que quiser, falar o que quiser, do modo certo, da maneira certa, para a pessoa certa. Vem comigo. E como essa pessoa vai te encontrar? Como é que ela te encontra? Você me encontra no Instagram, Simone L. Primo. Ou no meu celular, 14 9911 56178. 14 9911 56178. Ô, minha querida Cris, não quero encerrar esse podcast. A gente vai ter que convidar a Simone Não, para pode outro parar, eu momento. não vou encerrar, eu não tenho coragem de encerrar. Mas a gente precisa encerrar o Empodera aí, porque esse podcast vai ficar com gostinho de quero mais. Eu quero que vocês coloquem, quando você tiver dúvida, faça pergunta que a Simone vai responder. Eu vou responder, o professor Henrique vai responder, porque a Simone é essa pessoa gostosa de conversar. Eu ficaria horas, Simone, aqui conversando com você. Antônio Primo, Horas. perdeu. Horas. Perdeu, Playboy. Então, eu quero agradecer especialmente a você, Simone, por compartilhar tanto conhecimento. Você percebeu que toda hora ela trazia uma história brincante aqui pra gente? Você trazer essas histórias, você ter enriquecido o nosso podcast. Foi, assim, surreal, esses insights inspiradores, para que você não perca nenhum episódio, você já sabe, mas eu vou repetir. Inscreva-se, acione o sininho, salve e compartilhe. E fique de olho nos próximos podcasts. Simone, receba de nós a nossa caneca. O nosso mimo. O nosso mimo. Empodera aí a nossa caneca. Brindando aqui, ó, gente, ó, pro nós, ó. Levanta aí, Henrique. Professor Henrique aqui, ó. E claro que eu também não posso perder e nem esquecer de agradecer aos nossos apoiadores. Sempre. A Unimar EAD, a do Cris Exclusive, ao professor, adoro falar, Henrique Niedmaia, ao nosso diretor técnico, que faz com tudo isso aqui aconteça. E não gosta de aparecer. Marcos César. Lembre-se, juntos e empoderado criamos conexões que inspiram. Até a próxima. Quem assiste o Empodera aí, Cris, é feliz. Achei essa coisa ótima. O próximo a gente... Obrigado.